Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, colegas que nos assistem, que nos ouvem, os presentes aqui ao plenário da casa, meu boa tarde. Gostaria de iniciar minha fala. Chegamos ao fim de um processo eleitoral, onde no segundo turno foi reeleita a presidente Dilma, presidenta essa que tem como seu vice-presidente da República o nosso presidente do partido, Michel Temer, presidente do PMDB, portanto, por coerência partidária, estivemos caminhando juntos nesse processo todo. Quero dar aqui parabéns, especialmente ao presidente dessa casa, Sandro Bussola, também ao vereador Roque Ferreira, que são do PT, e que estiveram nas ruas e nas lutas, como diz o vereador Roque, levando as suas ideias e democraticamente venceram as eleições. É claro que foram eleições que dividiram o país, ficou muito claro isso, né? Nós tivemos aí uma disputa extremamente acirrada, uma diferença muito pequena, e não é segredo para ninguém que houve essa divisão. Mas mais do importante do que enxergar a divisão, é ter agora a capacidade de dialogar, todas as partes, o país dialogar, as forças políticas dialogarem, o candidato derrotado Aécio Neves dialogar, ter a grandeza de entender a importância dele do processo democrático daqui para frente, não só o candidato derrotado, mas, enfim, uma posição política do respeito às diferenças. O país demonstrou isso. O país escolheu por maioria a sua presidenta, mas disse o seguinte: olha, nós não concordamos com uma série de coisas que está acontecendo. E a presidenta ontem, no seu discurso, já disse que vai pregar a união, o diálogo, para que o país possa andar para frente, possa olhar para frente, para que o país possa novamente se unir. Todos somos irmãos, independente da região em que vivemos. E é importantíssimo de que nós tenhamos a consciência, nós políticos, de que, passado o processo eleitoral, o que vale é o que as pessoas esperam da gente. E eu tenho absoluta certeza de que haverá a grandeza e o equilíbrio necessário para que as forças que participaram agora vão dialogar, claro, manter as suas ideias, as suas divergências, mas pensando sempre num caminho do bem comum, pensando sempre naquilo que as pessoas esperam da gente, que é lutar para que a sua vida seja melhorada. Nessa esteira, senhor presidente, nós tivemos aqui hoje a votação de um processo, da abertura de uma comissão especial de inquérito, da qual não foi instaurada. E quero dizer, até pela experiência que tenho, duas coisas que eu acho que são pontos centrais do processo que nós passamos hoje. No primeiro momento, nós tivemos esse pedido já apresentado há alguns meses, antes até do processo eleitoral. Eu fui um dos signatários desse pedido, além de outros 7 vereadores. E signatário, como disse em outras vezes, por entender e saber que, primeiro, havia uma série de equívocos dentro desse processo. Uma série de equívocos. Isso é claro para todos. O próprio vereador Moisés Rossi, que foi o relator da Comissão de Fiscalização e Controle, de forma muito sábia, citou uma série de problemas. Veja, em nenhum momento qualquer um de nós disse que tinha dúvida em relação à postura do prefeito nesse processo. Ninguém aqui de nós disse que duvidava da idoneidade do prefeito. Eu, em nenhum momento, falei isso também, muito pelo contrário. Esse processo, quando foi instaurado na Câmara e esses signatários fizeram essas assinaturas, pelo menos na minha pessoa, falo por mim, é para que nós pudéssemos ter a clareza e a transparência de poder avaliar todos os procedimentos que foram tomados nesse processo. Procedimentos esses tomados por subordinados do prefeito. E que nós precisaríamos avançar na investigação para saber quais os equívocos e os motivos desse equívoco. Ninguém aqui disse que houve benefício a quem quer que seja. Uma SEI não é aberta para caçar prefeito. Eu já participei de uma série de SEIs. SEI não caça prefeito. Que caça prefeito é a comissão processante, está aqui Josiane, está aqui o Gobi. Na verdade, era para poder mostrar para a sociedade de Bauru efetivamente o que foi dito aqui, de que o prefeito em nenhum momento, de forma absoluta, teve nenhum tipo de benefício dentro desse processo, mas os procedimentos foram incorretos e eles precisariam ser investigados para que não houvesse novamente a incorrência desse problema no futuro. E é por isso que quem assinou, assinou. Ninguém assinou aqui para colocar a faca na garganta de ninguém. Foram assinados justamente para poder blindar o prefeito de qualquer defeito que pudesse haver nos seus subordinados, dentro dos procedimentos que os seus subordinados tomaram dentro da prefeitura. E serve como lição para que a prefeitura possa, com olhos de lince,
com olhos de lince, analisar os seus procedimentos e, principalmente, quem toma as decisões, quem faz os procedimentos. É o momento da prefeitura entender que, se os procedimentos têm uma regra, elas têm que ser cumpridas. E, infelizmente, tanto o prefeito na prefeitura, como qualquer um de nós, dentro da casa da gente, às vezes a gente não sabe de tudo que acontece. Então, nós precisamos ter a clareza de que esse processo sirva de lição, para que os procedimentos sejam revistos e que eles sejam feitos da melhor forma possível. Assinei justamente por entender a necessidade disso e para que nós pudéssemos efetivamente mostrar que o prefeito também tinha o interesse de investigar e de saber, de forma real, todos os equívocos que foram tocados no processo. Comissão especial de inquérito não caça mandato de ninguém. Comissão especial de inquérito não é feita para caçar mandato. Se alguém aqui assinou uma comissão especial e votou a favor para caçar o mandato, estava equivocado, enganado e mais, seguindo pelo caminho errado. Uma comissão especial de inquérito, ela serve, sim, para investigar procedimento e, eventualmente, indicar culpados. E se estivessem culpados, que respondessem judicialmente por essa culpa. Mas, em nenhum momento, foi citado aqui de que houve qualquer tipo de interferência por parte do prefeito, ou que tenha sido desonesto da parte dele, ou que ele tenha recebido, em qualquer momento, qualquer tipo de benefício em relação a esse procedimento. Eu repudio com veemência quando se fala, mas ninguém disse aqui que o prefeito é desonesto. Ninguém disse aqui que o prefeito é desonesto. E num segundo momento, e aí uma decisão e uma demonstração de grandeza dessa casa, porque também pela experiência que tenho, eu já passei por diversos momentos difíceis. E nós tivemos, hoje, dentro dessa casa, um momento difícil dentro do plenário, que foi o pedido de vistas por conta do vereador Alildo. Grandeza, e quero aqui elogiar o presidente dessa casa e demais vereadores, a grandeza de poder fazer com que o plenário decidisse. Porque, olha, em nenhum momento é importante ou é bom para esta casa que haja uma divisão dentro do plenário. Foi o que eu disse no início em relação à eleição de presidente da República. As divisões existem, mas há um momento de sentar e se dialogar. Hoje essa casa demonstrou isso. Na dúvida, o plenário decidiu por um assunto que havia. Decidiu de forma republicana, com grandeza e protegendo a instituição. Porque ninguém ganha com uma divisão dentro do plenário. E hoje nós chegamos próximos de haver uma divisão de entendimento por parte de alguns vereadores e de outros vereadores. Fica aqui a lição de que nós tenhamos que caminhar unidos, que esta casa tem que caminhar unida, porque é o que todos esperam. As pessoas esperam de nós, de que a gente possa analisar tudo aquilo que vem aqui com desprendimento e, principalmente, pensando e olhando para frente, olhando em relação ao bem comum. Essa casa deu um exemplo hoje, e no passado nós tivemos esse rompimento institucional. Eu era vereador aqui, e há outros, acredito que apenas o vereador Faria, houve um rompimento institucional da relação dos vereadores, e esse rompimento fez com que nós passássemos por momentos extremamente difíceis. E nós demonstramos a grandeza hoje de entender que, independente do que cada um pensa, independente do pensamento e da posição de cada um, tem que ser respeitado. E como é que as coisas se resolvem dentro do parlamento? Através do voto, através da decisão da maioria. E foi o que nós fizemos hoje. Não só com o relatório da comissão, mas também com uma divergência do relatório, com uma divergência do regimento interno. O plenário decidiu, a maioria decidiu. Fica o exemplo e fica a forma como eu digo em relação a essa decisão, pela experiência que tenho, eu repito, fica o exemplo e a lição de que nós, independente do que cada um pensa, independente da posição favorável ou contrário, nós temos que ter algo acima de nós, que é a instituição e a relação política. Hoje nós demos um exemplo do respeito de relação política, do respeito pelas ideias. Aqueles que eram favoráveis votaram favoravelmente, aqueles que eram contra votaram contra, e principalmente, quando houve uma dúvida do regimento, os vereadores conversaram e disseram, olha, então vamos ao plenário e aquilo que o plenário decidir será feito. Foi o que aconteceu. Mantivemos o equilíbrio institucional, mantivemos o equilíbrio de forças entre o executivo e o legislativo e vamos tocar a vida pensando naquilo que nós devemos e sempre nos comprometemos a pensar, que é no bem comum e no bem da cidade. Era isso, senhor presidente. Obrigado.